Vamos. Aproveitei, dei uma esticada, bebi uma aguinha e um cafezinho. Agora a gente vai começar propriamente a revisão, tá? E aí aqui eu vou compartilhar com vocês como se fosse a folha a folha do meu código, porque já está todo marcado conforme eu oriento, então assim, não daria para eu mostrar para vocês. Então vou mostrar, vou compartilhar agora a tela daquele documento que eu mandei para vocês, já com os artigos separados que a gente vai estudar. E aí eu vou falar como eu marcaria, como fazer isso na prática, tá? Então, o Marcos conseguiu entrar. É, envia pro. Foi o Marcos, né? O Marcos está aí? Deixa eu colocar. Gente, você agora está compartilhando. Eita, eu tenho costume de mexer no Zoom, ó, no, no Meet. Aí no Zoom eu não tenho, eu levo uma coça, gente, nesse Zoom. Peraí. Gente, está aparecendo então a tela do CPC aí para vocês. Então vamos lá. Ó, o primeiro de desafio foi do artigo 1 ao 12, tá? Só vou fazer aqui uma abordagem no primeiro momento, só para não necessariamente o artigo ele é tão importante, mas é só para ensinar também na prática como você vai fazer essa leitura. Mas, e quem tiver alguma dúvida, gente, quiser fazer algum comentário durante aqui, pode levanta a mão, igual a Júlia fez, porque aí fica mais fácil para eu organizar meu pensamento para eu parar, interromper e depois a gente voltar, tá? Aí podem fazer isso. Então vamos lá. Começamos aqui. Primeira coisa, você pegou o seu código, você está com o seu código na mão, a gente vai ler do artigo 1 ao 12. Você vem aqui e veja, tá? Então, o que que eu vou estudar? Eu vou estudar, o tema das normas fundamentais do processo civil. Você dá uma olhada, para você, é muito importante o nosso cérebro ter uma noção inicial do que vai ser estudado. Aí você viu. Então, até o artigo 12, vem até aqui, depois a gente vai ver a aplicação das normas processuais, o que que faz parte. Depois a gente já mudou de livro. Então, vamos prestar atenção sobre livro. Então, a gente está na parte geral, livro 1. Você vê até onde que ele vai, quais são os subtemas, já para você ter uma noção geral do que você vai ver. Ah, tá. Depois o livro 3 já vai para os sujeitos do processo, já é outro tema. Perfeito. Vamos começar então aqui. Suponho que você está fazendo a primeira leitura. Então, o processo civil será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República, observando as disposições deste Código. Nesse artigo aqui, tem banca, eu vi poucas questões nesse sentido, mas tem banca que troca essa palavra, será ordenado, disciplinado e interpretado. Aí tem banca que, gente, é bem idiota, né? Mas tem banca que vai mudar essas palavras aqui, vai acrescentar mais alguma palavra que não consta. E o que que a gente tem que fazer aqui? Aí que por isso que é legal o mnemônico. Você vê aqui que o processo civil será. Quais são as três palavras-chave aqui, ó? Ordenado, disciplinado e interpretado. Para você decorar ordenado, disciplinado e interpretado, é legal você ter um mnemônico.
Alguém falou? É importante você ter um mnemônico para você lembrar essas três palavras. E aí, você coloca aqui um mnemônico. Eu costumo colocar, eu escreveria aqui do lado, aqui. Então, qual que é o mnemônico aqui, geralmente? É Odin. Odin, aí você pode colocar, será Odin. Aí, entre como eu estou aqui com o CPC na tela, para mim faz sentido escrever assim, mas se eu estivesse já com ele impresso, eu coloco nessas partes. Por isso que eu disponibilizei, inclusive, gente, eu gosto de estudar imprimindo a lei, deixando espaço. Eu não uso o Vadimeco. Muitos anos eu nunca mais usei Vadimeco, porque eu acho ele muito apertado, as letras pequenas. Então, eu gosto de imprimir legislação, isso mudou a minha vida. Elas estão tudo velhas, sabe? Mas isso aqui para mim é a melhor coisa. Por quê? Porque eu consigo escrever, eu tenho espaço para escrever, espaço para fazer anotações, que no Vadmec você não tem essa liberdade para escrever. Então, eu acho muito legal quem puder. Tudo meu é impresso. Eu não tenho nada comprado em Vadmec, eu imprimi mesmo. E outra coisa, gente, esqueci de falar. Vocês imprimiram, nunca mais troca de material, tá? Nunca mais. Isso aqui vai ter que te acompanhar até a nomeação. Meu marido fica assim: você tem que imprimir de novo, tá muito ruim. Eu falei: meu filho, não posso, porque assim eu já sei exatamente onde que tá as coisas, tá tudo muito decorado na minha cabeça onde está. O que que eu faço? Preciso atualizar. Eu venho aqui e faço bem assim, ó. Eu não está dando para vocês verem. Eu venho e coloco uma folhinha atualizando, porque igual o CPC teve atualização no artigo 75. Eu vou imprimir de novo? Não, porque eu já tenho tudo muito decorado na minha cabeça. Eu vou imprimir e vou colocar aqui. Eu costumo colocar assim, furar, colocar um clips e colocar aqui. Mas vocês podem também, não precisa colocar o clips, tá? Na verdade, agora eu até estou mudando, estou colando propriamente aqui nessa margem que tem espaço, porque depois esse monte de clips aqui vai ficar difícil para você manusear, sabe? Vai começando a ficar com muito clips, fica difícil depois você rodar as páginas. Então, cola aqui na margem essa atualização. Então tá, então prosseguindo. Estou lendo a primeira vez. Então, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado. É o Odin. Aí, como isso aqui é um mnemônico, eu gosto de colocar, por exemplo, eu escreveria isso aqui de laranja. Ai, gente, está travando. Eu colocaria aqui de laranja, quando eu escrevia de laranja, tá, mnemônica? Acho que eu não falei isso lá no mapa mental, mas eu colocaria aqui, eu escreveria isso aqui de laranja. Tá? Então, eu venho aqui, colocar esse aqui. Isso aqui eu sei que é um mnemônico. O que que é um mnemônico? Ó, ordenado, o O é de ordenado, D é de disciplinado e o IN é de interpretado. E aí você lembra que são três palavras. Tem que lembrar que são três palavras, tá? Isso é bem importante. Então, Odin, eu venho aqui, vamos continuar a leitura. Eita, aqui travou. No artigo 2º, vai falar assim, ó, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Esse artigo aqui é um dos importantes que a gente vê caindo demais. Então, você já vem aqui, dá até marcado o meu. Aí aqui eu pego minha caneta azul e coloco assim, ó, eu já circulei ele, porque isso aqui é um artigo bem importante. Para que serve a gente marcar esses artigos muito importantes? Porque na semana, porque quando está na reta final, a gente tem uma estratégia de estudo, né? Isso é importante. E nessa reta final, eu presto muita atenção nos que estão mais marcados. E no dia anterior da prova, eu fico alucinada e tento ler todos esses que eu marquei, que é muito importante. Tá? Nessa última prova que eu fiz, eu fechei a parte do direito, mas eu fiz um estudo muito estratégico no dia anterior.
O meu marido fica brigando comigo. Ele fala assim: dia anterior tem que descansar, tem que não sei o quê. Gente, não tem que. Você tem que fazer aquilo que vai te trazer paz, sabe? Claro que eu não aconselho você ficar até de noite estudando, porque no outro dia você vai ficar muito cansado. Mas muitas questões me salvaram porque eu revisei no dia anterior os artigos mais importantes. Porque eu marquei, eu fiz marcação, meu material estava marcado. Eu só fui lá, eu já tinha mapeado a banca, eu sabia exatamente o que que a banca gosta muito de cobrar. Então, eu fui e fiz essas marcações, elas são ótimas para isso. No dia anterior, você vai ficar só revisando essas marcações. Então, tá. Então, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Olha que interessante. O processo começa por iniciativa. Aqui é um princípio que tem. Aí eu venho aqui em cima, é, no minha coisa, eu colocaria aqui, ó, princípio. Você vai anotando, você vai fazendo o seu material. Esse princípio é o princípio da inércia. Por quê? Porque inicia a parte que tem que iniciar. E se desenvolve por impulso oficial, né? Aí vem, ó, todo o contexto, esse princípio, quando cai nas questões, o que que acontece? Ele é chamado de princípio da inércia da jurisdição ou princípio dispositivo ou princípio da demanda. A gente tem três nomes que podem aparecer nas questões. Lembrando que neste capítulo 1 das normas fundamentais do processo civil, é muito importante a gente ir anotando quais são os princípios, porque as bancas cobram, sabe? Quais são, das opções abaixo, qual que quer dizer o princípio da inércia? Decoreba. Então, assim, nessa parte aqui, você vai ter que anotar a parte aqui, ó. Então, eu venho e colocaria aqui, ó, princípio da inércia, princípio da inércia da jurisdição, aí você escreveria. Por isso que eu acho muito legal imprimir as leis com espaço. Eu até coloquei lá no grupo com espaço e sem espaço. Eu gosto com espaço por conta disso. Do dispositivo ou princípio da demanda. Você anota. Aqui eu vou colocar isso aqui, destacando que foi eu quem escreveu. Então, eu vou colocar aqui, você pode pôr qualquer cor aí. Por exemplo, quando eu anoto alguma coisa assim, eu anoto com a caneta azul normal, porque eu fiz uma anotação do que é o nome daquele princípio, tá? Então, aí você pode escolher a sua cor. Eu escolho a minha caneta, assim, minha caneta azul. Eu não vou pôr esse azul, senão vai confundir quando tiver essa Constituição da República. Vou colocar laranja. Então, o processo começa por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial. Agora, se você está lembrado daquela meu outro critério de marcação, você tem que lembrar que o salvo as exceções, eu também preciso destacar, sabe por quê? Porque isso aqui existe uma exceção. Além de você saber que o processo, não sei, você tem que lembrar que vai ter um salvo no finalzinho do artigo. E às vezes a banca vai fazer a pegadinha aqui. Mas como se trata de salvo, exceções, quando for também obrigações, a gente vai marcar de quê? De vermelho. Então, eu pegaria, suponha que eu tivesse com essa caneta vermelha, eu ia pegar, se eu tivesse com papel, eu ia colocar assim, ó, ia circular o salvo com vermelho. Como aqui é diferente, eu vou colocar com o vermelho, salvo as exceções previstas em lei. Então, o que que eu marquei aqui, gente? Só recapitulando. Artigo 2º, porque isso é um artigo muito importante que cai em várias questões. Eu escrevi aqui o nome de um princípio, que essa primeira parte é o princípio da inércia. Então, aqui eu tenho que colocar também. Eita, estou muito. Nossa, estou achando isso está muito lento. Mas aqui no princípio da inércia, eu colocaria também, puxaria uma setinha e colocaria princípio da inércia.
Olha como é que a gente está esquematizando nosso material. E nós estamos esquematizando com critérios. A gente não está saindo marcando aleatoriamente. Eu vejo concurseiro com tudo marcado em amarelo. Eu tinha uma mentorada, quando ela me apresentou o material dela, tá tudo marcado, um monte de coisa marcada em amarelo. Eu falei, tá, e qual que é o critério que você usou? Não, assim, marquei. Eu falei, gente, não, aí não vai adiantar nada. Porque você tem que pegar seu material e entender por que que ele está marcado. No início, gente, ela sentiu dificuldade, sabe? Ela, nossa, mas é muita cor. Então, ela anotou no papelzinho para lembrar o que que era cada critério. Aí agora ela fala, não, agora flui naturalmente, já. E assim mesmo, depois vai fluir natural. Você já deu verde, prazo, azul é quando é pegadinha, vermelho exceções, salvo, obrigações, vai ficar natural, mas no início tudo é mais chato, gente. Paciência. Tá. Agora, por exemplo, no artigo 3º, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Qual que é o nome desse princípio, gente? Quem sabe? Isso aqui é um outro princípio. Quem souber pode falar aí, pode falar mesmo. Inafastabilidade da jurisdição? Perfeito, isso aí. Então, aqui a gente vai vir na sua letra de lei, já vai colocar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aí, eu deixaria aqui, que como foi uma anotação minha, é aquele caso. Eu coloco de... Você vai escolher a sua cor, a minha está sendo roxa. Aí, continuando lendo, né? Aí, o que que acontece aqui? É permitida a arbitragem na forma da lei. Eu verifiquei que às vezes assim, é proibida a arbitragem, não é permitida a arbitragem. Então, isso aqui costuma ser uma pegadinha. Se costuma ser uma pegadinha, a gente usa qual critério? De acordo com o meu critério, eu uso o critério de azul, porque isso costuma ser uma pegadinha na prova. Eu venho aqui, se eu tivesse com o meu material, eu circularia, eu não marcaria, igual estou marcando aqui, eu circulo. Mas como eu estou aqui, eu vou marcar de azul para você se atentar. Ó, é permitida, então cuidado. Viu uma coisa azul? Cuidado, isso aqui a banca costuma trocar. Tá, aí a gente começa. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Já vi questões que vai falar, o Estado é obrigado sempre, vai falar assim, o Estado promoverá sempre a solução consensual dos conflitos. Opa, não, tá errado. Então, é sempre, isso aqui costuma sempre ter pegadinha, sempre que possível. Se é uma pegadinha, a gente está marcando de qual cor? Você vem aqui e marca, ó, circula aí no seu material. É sempre que possível. Então, não é apenas sempre, não, é sempre que possível. Marque isso daí. Tá. Aí vem aqui a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão. O que que isso te cheira? Pegadinha, porque a banca vem aqui e fala que poderão ser. Já vi isso. Ah, não. Então é outra pegadinha. Ó, circula. Circula com o seu material e coloca. Deverão ser estimulados por... Travou aqui minha tela, gente. Meu Deus, estou achando bem lento. Mas seguimos aqui, eu estou olhando o meu material. Então, deverão ser estimulados por quem? Por juiz, advogados, defensores e membros do MP, ou seja, por todos. Aí vem uma palavrinha-chave, tá? Vai vir outra coisa que é sempre pegadinha. Eles vão colocar que é exceto no curso do processo judicial, só que não, é inclusive. Outra pegadinha. Então, qual a cor que eu vou colocar? Vou marcar no meu material, vocês vão marcar no seu, marca a cor da pegadinha, que é azul. É inclusive no curso do processo judicial, porque eles vão colocar assim, exceto no curso do processo, no curso do processo, somente no início, antes de iniciar o processo.
Vocês estão conseguindo entender aqui o que seria essa marcação e essa leitura com critério? Não é para vocês saírem lendo os artigos de forma passiva. É para ir fazendo marcações dessa forma e fazendo anotações. Não dá para a gente olhar aqui, gente, todos os artigos. Eu vou passar agora para vocês, eu só quis fazer essa leitura inicial, assim, mais para vocês entenderem como que vocês vão fazer isso todos os dias do desafio. Quando vocês estiverem lendo, lembrem-se disso. Coloquem critérios de cores para vocês marcarem o texto de vocês, tá? E agora, eu separei alguns aqui, que nós, como eu falei, o propósito do desafio não é a gente ler tudo aqui junto, porque senão a gente vai ficar tarde, amanhã e tarde tudo aqui, né? Mas é passar os principais, tá? De acordo com aquilo que eu vou mapeando. Essa parte, eu confesso que é até difícil, porque cai muito. Então, assim, tá muito marcado aqui o meu material. Eu vou, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver o artigo 4º. O artigo 4º está marcado, gente. Então, marca aí no de vocês também. Esse artigo cai muito, tá? Vocês vão marcar, então, de que cor? O artigo 4º. Vocês vão circular ele de qual cor? Vocês podem estipular uma cor que vocês quiserem. Eu gosto de colocar também azul. Tudo que é pegadinha e tudo que cai muito, eu coloco de azul. Esse é o meu critério. Vocês podem colocar o critério de vocês. Então, nessa parte aqui, eu vou parar porque tá lento demais aqui para eu ficar marcando. Vocês vão marcar aí, ó, artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Qual palavra aí que vocês acham que pode ser pegadinha, gente, nesse artigo 14, nesse artigo 4º? O tal do incluída, né? Isso aí, Dani. Então, você vai pegar uma caneta que é para, no caso de pegadinha, e colocar incluída. Outra coisa, esse artigo 4º, ele fala que é o princípio da duração razoável do processo e princípio da primazia da decisão de mérito. Vocês vão escrever também aí, artigo 14. Pode puxar artigo 4º, que vocês mesmo 14. Artigo 4º, você pode puxar uma setinha ou você pode escrever no final do artigo. Esse artigo fala do princípio da duração razoável do processo e princípio da primazia da decisão de mérito. Escreve aí, tá? Então, artigo 4º está marcado aqui, artigo 5º também está marcado. Aí ele fala, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Qual que é a pegadinha aí, gente? Aquele que de qualquer forma participa do processo. Qual que vocês acham que seja a pegadinha dessa daí? Qualquer. Qualquer. Porque na maioria das questões eles vão falar assim: ah, o Ministério Público, a Defensoria, o juiz deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Não, é qualquer. Então, todas as pessoas que participarem do processo, eles têm que comportar-se de acordo com a boa-fé. Qual é o nome desse princípio, desse artigo 5º? Nós vamos ver que tudo aqui tem um princípio. Eu não vou conseguir falar todos, tá, gente? Senão vai demorar a gente progredir. Mas aqui todos têm um princípio. Qual que é o nome desse princípio do artigo 5º? Boa-fé processual? Perfeito. Princípio da boa-fé processual. Outro artigo que está marcado, artigo 6º. Marca aí também para vocês, que é um artigo que cai muito em prova. Fala assim: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Qual que é o nome desse princípio? Quem sabe? Esse princípio é o princípio da cooperação. Eu Vocês ia falar escrevem, razoabilidade. ó, aqui é o princípio da cooperação, porque todos os sujeitos devem cooperar entre si. Qual que é a pegadinha desse artigo 6º? O que vocês acham? Qual a palavra aí vocês vão sublinhar como uma pegadinha que a banca vai trocar? Eu colocaria todos, justa e efetiva. E razoável. Perfeito. Ó, o que mais cai é essa questão do todos.
Porque eles vão, de novo, desmembrar isso aqui, vai falar que a defensoria, o MP, ou o juiz, alguma coisa assim, deve cooperar entre si. Não, é todos os sujeitos do processo. Então, a palavra pegadinha aí é o todos. Tem que lembrar que é todos, tá? Outra coisa, esse artigo 7º, o que que eu verifiquei? Ele não é dos mais cobrados, mas tem uma pegadinha aí que caiu, que quem deve, no artigo 7º, quem deve zelar pelo efetivo contraditório? Compete a quem zelar pelo efetivo contraditório? Vocês vão ver aqui que é o juiz. Olha só. Aí aqui tem um detalhezinho, porque eles vão colocar todos precisam zelar pelo efetivo contraditório. Neste caso específico, quem tem que zelar, de acordo com o Código, Colocar a cueca em cima das roupas? Pode. quem tem que zelar pelo efetivo Depois eu vou comprar contraditório é o um juiz. pregador. Gente, se puderem, se atentem aí ao áudio, desliga o áudio para não atrapalhar, tá? Por favor. Então, marquem aí, gente, a figura do juiz que deve zelar pelo efetivo contraditório. Então, às partes é assegurado paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, meios de defesa, ônus, deveres, aplicações de sanções processuais. Mas essa parte final é o juiz quem faz. O juiz, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Perfeito, lindo, maravilhoso. Vamos seguir, senão a gente não acaba. Agora, o artigo 8º, marca aí. Esse aí você pode marcar. Tem que marcar que é um artigo que cai bastante. De novo, ó, nós vamos esmiuçar esse artigo. Ao aplicar o ordenamento jurídico, quem que vai atender os fins sociais? Quem vai também as exigências do bem comum? E vai promover a dignidade da pessoa humana? É o juiz, gente, de novo. Então, marca o juiz. Tem algum artigo que é especificamente ao juiz, não é a todas as partes. Então, aí vai falar, ao aplicar ordenamento jurídico, o juiz atenderá. 3 coisas que ele vai atender. Outra coisa que vocês podem fazer, que eu gosto de fazer, quando eu vejo assim, o juiz atenderá, eu marcaria assim, ó, o juiz atenderá. Essa é a tese desse artigo. O que é a tese? Aí quando é tese, assim, principal, eu venho com marca-texto laranja, colocaria aqui. Aí eu marco mesmo, com marca-texto. Os outros eu sempre circulo com canetinhas, senão o material fica muito poluído, aí também fica ruim. Aí eu marco com coisinhas finas, né? Mas agora, quando é a tese do artigo, eu gosto de colocar o marca-texto laranja. Então, aqui, ao aplicar a ordenamento jurídico, o juiz atenderá. Aí, o que eu costumo colocar? Número 1, eu venho aqui e escrevo, sabe, com a caneta, colocar número 1, tipo assim, ó, fins sociais, item 1. As exigências do bem comum, item 2, bem comum. Resguardando e promovendo o quê? Dignidade da pessoa humana. E observando, esses princípios aqui costumam cair, gente. Nós temos que ter, eu não sei se vocês têm algum mnemônico para decorar essa parte, mas o meu mnemônico eu coloco PP ler. PP ler. Como é um mnemônico, eu gente, já passa muito rápido, vai cair de novo. Como é um mnemônico, eu vou colocar em laranja. PP ler, eu coloco aqui. O que é o PP ler? Ó, proporcionalidade, promovendo a dignidade, proporcionalidade. Depois vem razoabilidade, é o R, tá? Mas aí eu vou seguir a ordem. Proporcionalidade, publicidade, outro P é de publicidade, o L é de legalidade, o E é de eficiência e o R é de razoabilidade. Então, PP ler. Quando você lê esse artigo, você tem que lembrar desse mnemônico, PP ler, tá? E é aquilo que eu estava falando com a Júlia. Isso é um dos artigos que, no final, quando você terminou o seu desafio do dia, você tem que voltar nesses artigos importantes e falar, deixa eu lembrar aqui, gente, qual que é o PPL? Aí você vai tentar falar
com a outra pessoa ou com você mesmo. Vai se forçar a decorar. A todo tempo do seu estudo, gente, estudem forçando decorar, criar mnemônicos, associações para você lembrar na hora da prova. Outro artigo, marca aí para mim, o artigo 9º, que ele também muito importante. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Esse é o princípio da proibição da decisão surpresa. Então, vai marcar aqui no artigo 9º, ou marcar com a caneta aí azul, que é um que cai muito, e vai escrever, vai puxar uma setinha ou vai escrever na frente, princípio da proibição da decisão surpresa. Circula, não se proferirá. É importante você circular isso. Não, o não. O não, a gente, tudo que é negativo, obrigatório, exceção, salvo, eu coloco com vermelho. Então, não se proferirá. Decisão, tá? Quando vem o parágrafo único, ele é o mais importante daí, porque ele vai falar de exceções. Se são exceções, eu venho com a minha caneta vermelha e eu circulo. Número 1, número 2, número 3 são exceções que eu preciso decorar. E no final do seu bloco de estudo aqui, você vai tentar se forçar a falar de forma decorada isso aqui. Então, em regra, não se profere decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Mas existem 3 exceções, aí você vai se forçar a ler e a decorar. Tutela provisória é a de urgência. Tutelas de evidência no caso, são duas situações na tutela de urgência, de evidência, desculpa, não são todas. E a decisão prevista no artigo 701, eu já colocaria aqui quais são, para você não precisar ficar toda hora remetendo, sabe? Lá no outro artigo. Eu já puxaria uma setinha aqui e colocaria assim, na parte de as hipóteses de tutela de evidência são só 2, que é quando puder ser comprovada apenas documentalmente, firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmulas vinculantes, e o número 3, o inciso 3, é sobre pedido repersecutório. Tá? E a decisão prevista no 701, você coloca, puxa uma setinha e escreve ação monitória. Então, quando você estiver lendo isso aqui, você tem que se atentar principalmente esse parágrafo único, porque a banca vai pegar aqui e vai perguntar quais são as exceções. Aí, se eu estivesse estudando, eu ia falar, fulano, então vamos lá, vamos decorar. Quais são as 3 exceções, então? Então tem que ser a tutela provisória de urgência. A tutela de evidência, a gente tem que lembrar que é só quando puder ser comprovado documentalmente, firmada em ação. Ó, tá vendo? Eu já esqueci. Firmado apenas documentalmente, firmado em julgamento de casos repetitivos ou súmulas vinculantes. E, por fim, eu tenho que lembrar da decisão. Qual que é a decisão? É de ação monitória. Fala aí você, fulana, e agora é você. É assim, gente, que vocês vão estudar. Não fica lendo o código aleatoriamente, fica lendo, porque aí fica muito chato, e aí vocês não aprendem. Alguém levantou a mão. É a Dani. Dani, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Daiane. No caso que eu vou fazer para nível médio, por exemplo, eu não conhecia esse da não surpresa. Você acha que, mesmo a gente que vá fazer para nível médio, que é diferente do de analista, quando a pessoa já tem a Mais aprofundado, né? O estudo. graduação, isso, aprofundar por ter já graduação em direito, você acha que existe essa diferença? Por exemplo, no caso, pediria essa de não surpresa? Dani, todas as questões que eu fui resolvendo, peguei só de nível médio. E veio questão perguntando sobre princípios, sabe? O que que acontece? Muitas das vezes, cada doutrinador inventa mais um nome de princípio. Aí você fica assim, tem matéria que é princípio não sei o quê, ou não sei o quê, ou não sei o quê, ou não sei o quê, porque os doutrinadores vão dando nome, e aí a gente fica louca, né? Então tem banca que fala de um jeito, outra banca fala de outro, e está falando do mesmo princípio. Então, assim, eu aconselho sim a pecar, neste caso, quando é princípio, colocar todas as opções possíveis no seu material e decorar sim, porque como se trata de um princípio, a gente não sabe exatamente como é que a banca vai trazer. Dá um pouco para a gente ter uma noção? Dá, mas
como eu falei para você, e não estava no seu material, coloca, porque pode ser que a banca aborde dessa forma. Então, é melhor você pecar aí pelo excesso, tá? Por ser essa parte inicial de princípios. Realmente, assim, questões de analista e questões de técnico, existe um pouco de diferença, mas eu vou te ser bem sincera, eu fiz a prova do TJ do Rio, eu achei a prova, olha que interessante, achei a prova de analista mais fácil que a da prova de técnico, então isso tá mudando, sabe? Então, peque pelo excesso, é melhor. Neste caso, assim, quando chegar algum tópico, eu vou até falar, não, aqui não tem tanto aprofundamento, é só letra de lei seca que acabou, mas nesse início tem muito princípio, então é melhor você anotar, colocar no seu material, aí melhor, tá? E lembrando que as bancas estão mudando muito essa questão, assim, de analista ser muito mais difícil e técnico mais fácil, tá? Então, vamos nos preparar, assim, como se fosse do analista mesmo, tá bom? Então, se eu Eu falar, concordo porque o de nível médio, ele até, por ser muito concorrido, né, é uma forma de peneirar as pessoas, né? Eu falo assim que está sendo até muito mais difícil realmente do que de analista. tá, a tendência tá. É como eu falei, eu fiz a prova para a Câmara de BH Técnico Legislativo, e assim, sabe, não estava fácil. Muitas pessoas saem e falam assim, nossa, achei puxada a cobrança e tal. Porque está ficando cada vez mais assim mesmo. E como você falou, como são muito mais candidatos, né, vai cada vez mais apertar. Mas vai dar certo, gente. Vamos juntos, a gente vai construindo um material bem completo. E à medida que você vai fazendo questões, Dani, vai completando mais. Por isso que eu falo, leia lá os comentários, porque geralmente vai aparecer lá a pessoa. Ah, é o princípio da coisa. Anota no seu material, tá? Então, vamos fazer sempre as questões e olhando isso. Outra coisa que cai muito é o artigo 10. Anotem aí, gente, marca ele, que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito da qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Isso aqui é pegadinha clássica, ainda que. Porque eles vão colocar exceto, então, marquem aí o ainda que como pegadinha, desculpa. E o nome desse princípio você vai colocar princípio da proibição da decisão surpresa, tá? Bom, artigo 12, nosso último do primeiro dia fala: os juízes e tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Circula como pegadinha preferencialmente, porque eles vão colocar que é obrigatoriamente. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Marca o artigo 12, como que cai bastante. E na parte do parágrafo 2º, temos que decorar isso daí, tá, gente? Isso aí tem que ficar bem decorado. Não fica só lendo. Vou bater bem nessa tecla, senão você não muda o seu nível de concorrente. Você tem que colocar. Estão excluídos. Circula aí, excluídos da regra do caput. Aí você vai decorar. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, 4, 5, tem que. E aí você marca as palavras-chave de cada artigo. Então, você vai marcar no inciso 1 audiências, então, sentenças proferidas em audiências homologatórias de acordo ou de improcedência. Gente, marca esse in, por favor, com caneta azul, que é de pegadinha, um in, porque eu caí numa pegadinha. Eu não observei na questão que estava falando de improcedência. E lá estava escrito procedência.